Vamos falar sobre o dia do Vasco. Foi um dia maravilhoso para quem ama o Vasco, um dia ruim para a turma do Pântano. O CNPJ saiu, o Vasco agora na prática já é SAF, agora falta abrir conta num banco e assim saiu 120 milhões e o Vasco, claro, passando os seus atrativos, né, para a 77, já que a empresa terá 70% das ações, né, da sociedade anônima com o Vasco 30%. Meter deu tchau hoje, já foi para Portugal, aonde ele vai defender o Santa Clara, né, será emprestado por um ano. Se ele for bem lá em Portugal, pode ser que o clube depois se interesse em comprar em definitivo. Também o elenco já se encontra em Maceió, viajou nessa terça-feira para a capital de Alagoas, onde enfrenta quinta-feira no estádio Rei Pelé, o CSA, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, podendo ganhar mais gordura em relação ao quinto colocado e, quem sabe, já pular para a segunda posição da competição, recuperar a segunda posição da competição. Vamos falar tudo isso já já. Salve, salve, galera do Vascão! Mais um vídeo para o nosso Vasco Velocidade e a Rádio Onda Mix. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui todos têm voz. Aqui é o vídeo o canal da família vascaína. Bom, nessa terça-feira, dia maravilhoso para o Vasco e péssimo para a turma do Pântano, que só sugava o clube. Saiu CNPJ da SAF, agora o Vasco agora é uma empresa, uma sociedade anônima, né? Inclusive agora só falta abrir conta em um banco para os 120 milhões dos 700 milhões que a empresa vai investir ao longo desses 3 anos, cair na conta e, claro, os ativos do clube passar para a 77, né, a empresa que vai ser formada, que foi formada, Vasco com a 77 Partner, e já que a empresa americana terá 70% do futebol vascaíno e o Vasco continua com 30%. Na prática, a 77 que vai ser gestora do futebol, o clube fica com o presidente do clube do Vasco, vai ficar com a Social, Esportes Olímpicos, agora o futebol profissional da base e o futebol feminino, tanto profissional quanto da base, agora tudo em responsabilidade da empresa Vasco CSA, será administrado pela 77 Partner. Então, já ainda nessa semana, o início da semana que vem, já entra os 120 milhões da empresa americana. Com isso, o Vasco vai mantendo o salário em dia e já planejando, já que a janela de transferência para esse ano já fechou na última segunda-feira, não pode mais contratar jogador, mas já pode fazer um planejamento visando a temporada de 2023. Tudo indica que o Vasco na Série A, fazendo um time competitivo para brigar com títulos carioca, talvez a Copa do Brasil, e quem sabe uma Libertadores ou uma Sul-Americana. Vamos ver como que vai ser o planejamento do Vasco em 2023. Também nessa terça-feira, o BT despediu do Vasco, e já que ele acertou com o Santa Clara de Portugal, ele vai por um empréstimo ao clube português. Se ele foi bem lá, quem sabe o Santa Clara
se interessa em comprar em definitivo, é mais um dinheiro para o Vasco e a 77. Outra boa notícia que a turma do Pantano deve estar se mordendo é a renovação de contrato do volante Andrei com o Vasco. Está tendo muito me disse, mas pelo que eu apurei, com fonte ligada à diretoria do Vasco, ligado ao departamento de futebol do Vasco, há um clima de otimismo, né, já que a valorização chega a quase 200%, né? O André, que hoje ganha em torno de 10 mil reais, vai passar a ganhar a 180 mil reais por mês, com um contrato de 5 anos, né? Um contrato que ainda está em rigor do André, que o Vasco termina em agosto do ano que vem, e a partir do momento que o volante assinar um novo compromisso, que ainda deverá ser essa semana, já que domingo é o aniversário do Vasco, seria um presente para a torcida, já que a janela de transferência fechou, mas seria esse presente de aniversário, a renovação com um jovem vascaíno por mais 5 anos. Eu não acredito que ele vai cumprir todos os 5 anos, mas já a valorização é muito grande, a multa rescisória que eu apurei também vai ganhar um aumento considerável, até pelo salário dele vai passar a ser acima de 200 milhões de reais, né? Com 43 milhões de euros, dá mais ou menos 200 e poucos milhões de reais, tanto para o mercado interno quanto externo. Vai chegando quando o jogador se achar que está na hora de tentar a vida na Europa. Acredito até que pela FIFA eles consideram esses tipos de valores abusivos, deverá cair um pouco, mas pelo menos eu acho que está protegido do mercado interno, que é a prioridade, né? Pesa a favor do Vasco a vontade do próprio Andrei e da família do jogador, que é a vascaína. Inclusive, os empresários dos jogadores chegaram a ouvir propostas de outros clubes, inclusive do Brasil, e a família do Andrei sempre disse que do Brasil ele só jogava Vasco e que se achava que ele ainda estava muito novo para ir para o exterior, para ir para um grande clube da Europa, até porque hoje, por exemplo, se ele for, o Vasco aceitasse a primeira proposta, o Barcelona da Espanha tentou 2 vezes o Andrei, e o Vasco negou as 2, mas se o Vasco tivesse aceitado, o Andrei hoje estaria jogando num time B do Barcelona. É bom para o jogador que o jogador, continuando nessa fase, porque talento ele provou que tem, ano que vem na Série A, muito provavelmente, após a Copa do Mundo, podia ser até nessa Copa do Mundo, mas como o Tite tem uma panelinha, e dessa panelinha ele não sai nem por decreto, mas muito provavelmente o André será uma das peças do Brasil no próximo Mundial. Mantendo essa cabeça que o jovem tem, ele provou que tem bola nos pés, inclusive as grandes elogios, ídolos marcantes do Vasco, como Giovani e o Juninho Pernambucano. Esse último disse que o André vai ser um jogador muito melhor do que ele. Então, essa valorização é boa, tanto para o Vasco quanto para o jogador. Isso deverá pesar nos empresários dele. André, assim, e a assinatura do novo contrato deverá acontecer
ainda nessa semana. Porém, o acordo salarial já havia acontecido, a proposta de 180 mil por mês já havia acontecido antes da 77 entrar no circuito, com a empresa americana, que entrou mais uma valorização, que é o bônus e por objetivos alcançados. Então, nessa semana deverá ter a renovação de contrato com o Andrei com o Vasco. Também, nessa terça-feira, após o treino da manhã, no final da manhã, início da tarde, no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, o elenco do Vasco viajou para Alagoas, onde vai enfrentar na quinta-feira, às 8 da noite, o CSA pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Do elenco, que pena que não tem edição, mas do elenco que viajou para Maceió, só o único nome sentido é o zagueiro Quinteiro, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E o meia Marlon Gomes, que se machucou, vai ficar pelo menos 20 dias fora, ou seja, fora dessa partida contra o CSA e fora da partida contra o Bahia na próxima semana. Mas vamos ver quem o técnico Emílio Faro vai colocar no lugar. Existem duas tendências bem prováveis, porque o Emílio não quer mudar tanto a forma do time jogar. Gostou, principalmente da parte ofensiva, como o time se comportou no último jogo contra o Tombense. A tendência é ou entra o Figueiredo ou Palácios. Então vamos ver quem vai ser o substituto do Marlon Gomes. Ainda tem mais um dia de treino para o treinador resolver possível substituto. Então, até amanhã, um pré-jogo Vasco CSA, partida que o Vasco vencendo poderá ganhar mais gordura em relação ao quinto colocado e, quem sabe, até voltando à vice-liderança da competição. Até mais.